Graças a paz, irmãos. Estou aqui para falar com vocês. Inclusive, estava com essa máscara aqui nesse período aí que a gente está passando de essa pandemia aí, coronavírus, e muitas pessoas estão usando máscara, né, como uma forma de se precaver. Então, eu quis fazer essa brincadeira aí e, de certa forma, incentivar também a todos a usarem, né? É uma forma de prevenção, uma forma de se proteger e proteger quem você ama. Então, se você tiver oportunidade, tiver que sair ainda para trabalhar, se você ainda está saindo para trabalhar, então, se você tiver uma máscara, procure usar uma máscara. Se não tiver, procure adquirir uma máscara para você poder estar usando no seu trajeto de casa para o trabalho, na volta, do trabalho para casa. A gente sabe que ainda tem conduções que estão vindo cheias, né? Então, uma forma de você se proteger e proteger quem você ama. O que eu queria falar com vocês aqui nessa noite, né? Noite de sexta-feira aí, 17 de abril, nesse tempo que a gente está passando, dessa pandemia, eu queria abordar com vocês duas coisas, né, que a gente precisa entender a respeito dessa pandemia, não da pandemia em si, mas nós como povo de Deus, o que a gente tira de proveito dessa situação, né? A palavra de Deus diz, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, até nisso a gente precisa tirar uma lição, a gente precisa ver nisso também uma oportunidade de alguma coisa. E tem duas coisas que eu preciso abordar com vocês aqui a respeito disso. A primeira coisa, nesse tempo que nós, no caso, estamos ficando em casa, tendo de ficar em casa, nessa chamada quarentena, em que muitos não estão podendo sair para trabalhar, né? Nesse tempo que a gente está ficando em casa, tendo mais tempo para ficar em casa, né? Como é que nós temos usado o nosso tempo, né? Principalmente nós que somos cristãos, porque nós, como cristãos, nós temos, além da gente ter as nossas atividades, de estar indo para o culto, de estar participando dos eventos nas nossas igrejas, nós temos também, como cristãos, uma certa obrigação de orar, que não seja somente no templo, ler a palavra, que não seja somente no templo, ou seja, ter um tempo de comunhão com Deus, ter os nossos devocionais dentro dos nossos lares. E na maioria das vezes, nós, como cristãos que trabalhamos fora, temos uma vida corrida, tem pessoas que trabalham, estudam, tem mulheres que trabalham, estudam, são donas de casa, então tem afazeres mil e acabam por negligenciando um pouco a oração em casa, a leitura da palavra em casa, a comunhão com Deus em casa, né? Fazer o devocional em casa. E nesse momento que nós estamos praticamente sendo obrigados a ficar em casa sem poder sair, a maioria de nós, pelo menos, ah, não tem desculpa para não fazer, não é verdade? Então, o que não falta agora é tempo para poder estar lendo a palavra, né, lendo as escrituras todos os dias, né, estar orando, estar tirando um tempo de comunhão de qualidade com Deus, né? E nós que estamos ficando em casa, nós temos aproveitado isso? Né? A pergunta é essa: nós temos aproveitado? Ou nós temos pego esse tempo que a gente tem e temos maratonado séries, por exemplo? Temos colocado aquela série em dia que eu estava querendo colocar a, a sequência daquela série em dia, de eu assistir, que eu não estava conseguindo assistir aquela série, estou colocando em dia, ou aquela série, ou várias séries, assistindo sequência de série, assistindo filmes e por aí vai, e ainda continuando deixando de lado a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus dentro do meu lar, os meus devocionais diários, né? Veja bem, a gente se alimenta do que a gente se alimentar, é o que nós vamos nos habituar a fazer, né? Tem um livro que se chama O Poder do Hábito. Eu nunca li esse livro, tenho vontade de ler, parece ser bem interessante. Mas por quê? Se eu tenho o hábito de simplesmente, já que eu estou em casa, tenho um tempo livre, estou maratonando série, estou vendo vários filmes, estou fazendo N coisas,
mas o tempo que eu tenho para tirar para a palavra de Deus, para leitura diária, para oração, para comunhão com Deus, eu não tenho feito, né? Então eu não estou adquirindo esse hábito, aí comecei a adquirir o hábito de simplesmente gastar o meu tempo com séries, com filmes, com outras coisas, e isso vai se tornar um hábito durante esse período que eu estou em casa, que na verdade eu deveria olhar como uma oportunidade, já que antes, pela correria do dia a dia, eu não tinha tempo para a leitura bíblica, eu não tinha tempo para oração, eu não tinha tempo para comunhão com Deus, não é? Ah, Nesse momento, o que eu tenho que fazer é aproveitar que eu estou tendo esse tempo em casa agora, aproveitar para tirar 1 hora, 1 hora e meia do meu dia para estar lendo a palavra, lendo livros que me ajudem, vendo pregações, não é? Coisas que vão trazer edificação para a minha vida. Não é que você não possa assistir uma série, não é que você não possa assistir um filme, mas como diz Eclesiastes no capítulo 3, tudo tem seu tempo pré-determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ou seja, nós temos que saber usar o nosso tempo e separar o tempo de maneira que a gente consiga tirar esse tempo para a leitura da palavra. Claro que se você puder e quiser tirar mais de 1 hora, 1 hora e meia para a leitura da palavra, para a oração, então que você faça, vai ser ótimo. Se você não pode, só pode, não pode não, está em casa, tem tempo a gente tem tempo de sobra. Mas se a gente não consegue tirar 1 hora, não consegue tirar mais de 1 hora, 1 hora e meia, então pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, leitura da palavra, oração, leitura de livro, coisas que edificam. Isso é uma oportunidade que a gente está tendo. A gente tem que olhar isso como uma oportunidade, já que a gente não tem tempo na nossa correria do dia a dia. A gente diz que não tem tempo para estar fazendo essas coisas por conta de diversas coisas que nós fazemos durante o dia, nessa correria que a gente vivia. Nesse momento, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade que Deus está nos dando, da gente trazer edificação para a nossa vida por meio da leitura da tua palavra, da sua palavra, meditação mais constante da palavra dele, mais tempo dedicado à meditação da palavra, à leitura da palavra, à oração e todas essas coisas. Um outro ponto que é importante. Por que é importante da gente dedicar esse tempo? Por quê? Porque tem pessoas que ainda estão trabalhando e essas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, tem irmãos, eu, por exemplo, eu ainda estou trabalhando, eu estou trabalhando escalonado, dia sim, dia não. Conheço pessoas que da mesma forma estão trabalhando escalonado. Conheço pessoas que trabalham, inclusive, na área de saúde, que estão lidando com pessoas, e pessoas que trabalham com essas pessoas estão ficando desesperadas, porque chegam pessoas com possível caso de estar com coronavírus e para fazer exame, e essa pessoa já fica apreensiva. Então, se nós, como cristãos, não estamos lendo, meditando na palavra de Deus, obviamente que o desespero vai bater a nossa porta, principalmente com a quantidade de notícias que a gente vê. Muitas emissoras acompanham, fazem coberturas quase que diariamente da situação da pandemia, de quantas pessoas já estão infectadas, de quantas pessoas já estão na UTI, estado grave, de quantas pessoas estão morrendo. E se nós ficarmos nos apegando só a isso e a gente não se voltar para a leitura, para a meditação da palavra, nossa saúde mental e emocional vai embora. Ou seja, então o importante de você estar meditando na palavra é justamente para que você tenha mais força, capacidade por parte de Deus, trazida pela meditação da palavra, de passar por essa situação. Se você tiver uma estrutura na palavra de Deus, e se você estiver meditando constantemente nela durante esse tempo, aproveitando esse tempo para meditar na palavra de Deus, você vai ter mais estrutura para passar por essa situação, para conseguir passar por essa situação de uma maneira sadia, de uma maneira que a sua mente, o seu emocional esteja sadio e que você não vai se abalar facilmente com isso, por mais que em algum momento bata um certo desespero, porque bate, que nós somos seres humanos, mas a palavra de Deus vai te trazer conforto, vai te trazer consolo, vai te trazer força, vai te trazer coragem, vai te trazer fé suficiente para passar por isso, para conseguir vencer não apenas a doença em si, mas vencer todo esse caos emocional que a pandemia tem causado nas pessoas e que pode atingir a nós também que somos cristãos, porque somos seres humanos como todos os demais. E podemos sofrer também consequências psicológicas, emocionais por conta disso, e adoecer na mente, adoecer na alma, no nosso emocional.
Agora, se a gente está meditando na palavra de Deus, firmando os nossos pés na palavra de Deus, como aquela parábola que Jesus contou, que haviam dois homens que construíram as suas casas, um construiu a sua casa sobre a rocha, e desceram os rios, caíram as chuvas, sopraram os ventos, deu de encontro àquela casa e ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. E aí tem outro homem que construiu sua casa sobre a areia, e da mesma forma, desceram os rios, caíram as chuvas, sopraram os ventos, e deu de encontro àquela casa, e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ela não estava firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Por conta disso, nosso emocional pode se abalar se a gente não tem firmeza na palavra. E a gente não tem firmeza na palavra se a gente não medita na palavra de dia e de noite. Se a gente não tira um tempo hábil para poder meditar na palavra de Deus diariamente. Nós seremos abalados, nós ficaremos abalados e depois não tem como a gente dizer: Deus, por que o Senhor não me socorreu? Ora, a palavra de Deus está aqui, a palavra dele está aqui, né? As escrituras estão aqui para poder nos fortalecer. E quero deixar aqui para a gente meditar quando Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E aí ele diz: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo diz: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Né? Seja isso que enche as nossas mentes. E essas coisas podem encher a nossa mente quando a gente medita nas Escrituras. São as Escrituras que vão fazer com que nossas mentes, com o nosso pensamento, fique fixado nessas coisas, em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável. Tudo isso está aqui na palavra de Deus. É ela que vai trazer saúde para a nossa mente, como diz o salmista em um dos seus salmos: porque está abatido a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, nesse momento, encare como uma oportunidade. Não fixe o seu olhar, o seu pensamento somente na pandemia e na doença, nas coisas que estão acontecendo. Acompanhe, mas não fixe o seu pensamento nisso e não firme o seu pensamento nisso. Também não desperdice o seu tempo simplesmente maratonando séries, maratonando filmes, né, gastando o seu tempo dessa forma. O tempo é muito precioso, ele não volta atrás. É uma coisa que não volta atrás, é o tempo. Então, aproveite esse tempo, olhe esse tempo como oportunidade de você meditar um pouco mais na palavra de Deus, de você orar um pouco mais, de você se aproximar mais de Deus, para que você saia mais fortalecido dessa situação do que quando entrou nela. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz de Cristo.